O Bitcoin bateu 126 mil dólares em outubro de 2025 e de lá para cá corrigiu 50%. E agora, será que a tese morreu? Será que quem comprou errado está condenado? Será que agora é hora de fugir para as montanhas? Se você ficar até o final desse vídeo, você vai sair com uma visão completamente diferente sobre o que essa queda realmente significa. E o que os dados dizem sobre o que você deveria fazer agora. Sinceramente, eu entendo o medo, mas eu quero te mostrar por que essa história é muito menos grave e fatídica do que parece. E porque o maior erro provavelmente não é ter comprado acima dos 100 mil dólares, mas sim o que você pode estar fazendo agora. E no final desse vídeo eu vou te mostrar um modelo matemático que descreve os movimentos do Bitcoin há mais de 15 anos. E o que ele diz sobre o preço atual vai te surpreender, eu tenho certeza. Além disso, eu vou te mostrar o que o maior investidor do Bitcoin do mundo está fazendo neste momento, mesmo com bilhões em prejuízo. Então nós vamos olhar para três coisas aqui. Primeiro, o que os dados dizem sobre comprar o Bitcoin nos piores momentos possíveis. Segundo, por que o longo prazo do Bitcoin pode estar mais intacto do que parece na sua visão. E em terceiro lugar, o que um dos maiores investidores do Bitcoin do mundo está fazendo nesse momento e por quê? O que está por trás da motivação dele? Então, se você se interessa por esse conteúdo e gostou do assunto do vídeo, já deixa aquele joinha. Antes de mais nada, entenda uma coisa. O nosso cérebro ele é programado para sobreviver. E sobreviver significa uma coisa muito simples, fugir do risco. E aí que mora o principal problema. Porque as ações que nós tomamos para sobreviver no dia a dia, elas são completamente diferentes das ações necessárias para construir patrimônio no longo prazo, especialmente com investimentos. E o mais irônico é que esses momentos que parece a hora de fugir do risco, que você tem que lutar pela sobrevivência, que o preço está caindo, são justamente os melhores momentos, os momentos que quem investiu construiu grande riqueza anos depois. E olha, quando eu falo de comprar no momento errado, eu estou sendo zero teórico aqui, estou sendo assim, baseado no fato. Quem comprou Bitcoin na máxima histórica de 2027 viu o preço desabar 84% nos meses seguintes e muita gente com certeza vendeu no pânico naquela hora. Só que quem segurou eventualmente viu o Bitcoin bater 69 mil em 2021. Agora, quem comprou na máxima de outubro de 2025 a 126 mil dólares sem ter feito nenhum caixa, está assim com uma perda significativa. Isso é dolorido, não vou negar. Não vou fingir que não dói. Só que a pergunta certa não é por que eu comprei na all-time high, e sim o que eu faço daqui para frente. E é aí que os dados ficam bem interessantes. Existe um estudo clássico do JP Morgan, que eu já trouxe aqui outras vezes, que mostra o custo de você ficar de fora do S&P 500. Nós replicamos exatamente esse estudo para o Bitcoin e os resultados, pessoal, são extremos. Com um investimento de 100 dólares em 2025, quem ficou investido o tempo todo até 2025 teria acumulado quase 30 mil dólares, um retorno de praticamente 30.000%. Agora, e quem quis ficar de fora do mercado só 10 dias, tá? Perdeu 10 dias em 10 anos. Ficou com mais de 5 mil dólares de ganho. Ou seja, ainda é um ganho astronômico, porque você investiu 100 dólares, né, e tirou 5 mil. Só que na realidade, por perder 10 dias, você perdeu de ganhar 25 mil dólares a mais. Olha o nível de destruição de patrimônio, entre aspas, que você enfrentaria. E quanto mais dias você perde, pior. Quem perdeu 20 melhores dias, ficou com 1.400 dólares. Quem perdeu 30, ficou com 408. E quem perdeu 50 melhores dias, saiu no prejuízo, né? Saiu com 32 dólares. Perdeu dinheiro de 2015 a 2025, o mercado só subiu de lá para cá. A conclusão ela é muito simples. Um mercado como o do Bitcoin, onde as altas são tão agressivas quanto as quedas, a pior coisa que você pode fazer é ficar de fora. Porque os melhores dias, aqueles que definem, né, o retorno que você tem no longo prazo, muitas vezes acontecem logo depois dos piores dias. Essa é o probleminha que as pessoas caem na armadilha. Se você vende no pânico e fica esperando o momento certo para voltar, chance de você perder exatamente os dias que mais importam é enorme. E agora eu quero trazer aquela parte que vai fazer você repensar tudo. Um estudo com 5 investidores que seguem estratégias completamente diferentes, incluindo um que comprou sempre nos piores momentos possíveis, comprou sempre no topo, e mesmo assim teve um resultado que vai ser uma surpresa para você. Antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo e quer entender o mercado com dados e sem sensacionalismo, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, que isso aí ajuda a gente, né, a continuar trazendo esse tipo de análise para você. Agora vamos para um estudo clássico que vai te ajudar a colocar as coisas em perspectiva. A Charles Schwab simulou 5 investidores hipotéticos, cada um com uma estratégia diferente, né? O Peter, ele tentou acertar o timing e conseguiu, comprou sempre nos fundos. A Ashley investiu tudo de uma vez no começo de cada ano, sem pensar muito. O Matthew, ele fez aportes regulares, um valor fixo todo mês, o famoso DCA, fazendo um preço médio. A Rose tentou acertar o timing, mas errou feio, comprou sempre nos topos do ano. E o Larry, bom, o Larry ele ficou esperando a queda perfeita e nunca investiu, né? Ficou com o dinheiro parado na poupança. Adivinha quem teve o pior resultado? A Rose, que comprou sempre no topo? É óbvio que não. Foi o Larry, e disparado, pessoal.
Isso é crucial, porque o Larry ele não planejava ficar de fora, ele estava esperando aquele momento certo, só que o momento certo nunca parecia chegar. Quando o Bitcoin caía 30%, ele pensava, bom, vai cair mais. Quando caía 50%, ele pensava, deve ser o começo de uma coisa muito pior. E quando o Bitcoin se recuperava um pouco, ele ficava ainda mais convicto de que uma correção enorme estava por vir. Eu tenho absoluta certeza que isso está acontecendo com muita gente nesse momento. O Bitcoin caiu de 126 mil dólares para 60 mil dólares e tem gente pensando, eu vou esperar chegar a 40 mil. E se chegar em 40, ele vai pensar, deve vir a 20. E se voltar a subir, ele vai pensar que é só um repique e que vai continuar caindo. E a pessoa nunca faz o mais importante, que é simplesmente estar investido no mercado que está crescendo. O medo de perder dinheiro impediu o Larry de tomar qualquer decisão. E no final ele perdeu mais do que qualquer um. Não porque ele investiu errado, mas porque ele simplesmente não investiu. Agora, olha uma coisa fundamental. A diferença de resultado entre o Peter, que acertou todos os times, a Ashley, que investiu tudo de uma vez, o Matthew, que fez o DCA, e a Rose, que errou todo o time, não foi tão gigante assim. Todos ficaram num patamar parecido. A distância real, esse abismo, estava entre qualquer forma de investir e ficar parado. Investir com timing ruim no mercado que só cresce é melhor infinitamente do que simplesmente não investir. A Ashley, ela bateu o Matthew porque em média o Bitcoin sobe, né? O que significa que quanto antes você investe, maior a sua chance de pegar um preço mais baixo do que no futuro. O DCA no longo prazo, no mercado que está sempre subindo e que sobe no longo prazo, ele significa que você vai aumentando o teu preço médio e não reduzindo como é a ideia. Só que aqui vai um ponto importante. Se você não consegue dormir à noite porque jogou tudo de uma vez e está preocupado com a volatilidade, o DCA pode ser sim melhor para você, tá? Não porque ele é matematicamente superior, o que não é, mas porque te mantém no jogo mais tempo. E o melhor plano de investimento nesse mercado é aquele que você consegue de fato seguir, né? Você tem que ficar jogando o jogo o maior tempo possível. E aqui eu preciso falar uma coisa que quase ninguém fala, especialmente em cripto. A maioria das pessoas pensa que o investimento é como um interruptor. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Ou eu compro tudo ou eu vendo tudo agora. Só que eu sempre digo que investir raramente é um jogo de 8 ou 80. Geralmente é um jogo de gestão de risco e retorno, em que você tem que ficar investindo a maior parte do tempo, mas ajustando a tua exposição. Por exemplo, né, digamos que você tem 100 mil reais para investir no Bitcoin e a sua leitura agora é que o mercado está ficando mais arriscado. Talvez o preço já esteja muito esticado, os indicadores on-chain estejam sinalizando euforia, talvez o cenário macro não esteja muito certo e você precisa não necessariamente vender tudo, né? A tese de longo prazo ela está intacta, você sabe que isso aqui vai continuar crescendo. Então você pode, em vez de vender tudo, vender 20%, 30%, 40%. Você realiza uma parte, mas mantém o restante posicionado. Parece simples, né? Mas é basicamente o que os caras grandes como Warren Buffett, como grandes gestores de fundos, quase sempre é isso eles fazem. O Buffett é icônico porque ele repete há tempos que a bolsa está muito cara, né? Não faz mais sentido essa precificação, só que ele não está fora do mercado. Inclusive, a maior parte do capital ainda está comprada, apesar dele estar com caixa grande. Ele não fica 100% dentro e tampouco fica 100% fora. Ele ajusta o tamanho da exposição dele de acordo com o risco percebido. E o contrário também é verdade, tá? Se o Bitcoin cai 50% e você acredita na tese de médio e longo prazo, você não precisa enfiar todo o seu patrimônio de uma vez. Você pode ir aumentando a sua posição aos poucos, comprando mais à medida que o preço cai, sabendo que pode cair mais, sempre, né? Só que historicamente esses momentos foram os que geraram maior retorno para quem aproveitou. Então a chave aqui de interpretação é a seguinte: mantenha-se no jogo, ajuste a intensidade, só que nunca saia do campo. Os dados mostram que é a coisa certa a se fazer. E falando agora em tese de investimento, agora vem a parte que eu mais queria te mostrar nesse vídeo. Existe um modelo matemático que acompanha o Bitcoin há 15 anos e até agora ele não falhou. Isso que é incrível. E o que ele mostra sobre o preço atual é muito revelador. Eu estou falando do Power Law, a lei da potência. O modelo foi desenvolvido por um astrofísico e funciona assim. Quando você plota o preço do Bitcoin num gráfico de escala logarítmica, que vai crescendo ao longo do tempo, e tanto no eixo do preço quanto no eixo do tempo, algo bastante surpreendente aparece. Uma linha reta quase perfeita. Isso significa que o crescimento do Bitcoin não é aleatório, não é uma coisa que acontece sem razão. Ele segue um padrão matemático previsível no longo prazo, bastante similar aos fenômenos da natureza, como o crescimento das cidades, taxa metabólica ou propagação de redes, por exemplo, né, uma coisa que a gente estuda bastante. E o mais importante, esse modelo cria faixas de suporte e resistência. Quando o preço está numa faixa de baixo, né, na parte inferior, historicamente tem sido uma zona de acumulação. E quando ele está na parte de cima, são as zonas conhecidas como zonas de euforia. E mesmo com as oscilações brutais que o Bitcoin tem, quedas de 50%, 80%, o preço sempre volta para dentro dessa faixa.
e continua seguindo uma tendência de longo prazo em alta. E onde nós estamos agora, o Bitcoin nessa faixa de 60 a 70 mil dólares, estamos significativamente abaixo da linha central da lei da potência. Agora, sendo bem transparente, a lei da potência é um modelo e não uma bola de cristal, pessoal. Ela se baseia em dados históricos e o futuro pode divergir sempre. Só que, de fato, o Bitcoin ter seguido essa trajetória de forma consistente por mais de 15 anos é, no mínimo, algo que merece atenção. Segundo as projeções do modelo, o Bitcoin não deveria mais cair abaixo de 100 mil dólares permanentemente a partir de 2028. Só daqui a 2 anos, que é o ano também que a faixa de 1 milhão de dólares começa a aparecer lá em cima na euforia. Ou seja, a lei da potência ela não te diz quando comprar ou quando vender, mas ela te diz uma coisa fundamental. A tendência de crescimento do Bitcoin permanece intacta, mesmo com a queda atual. Agora, se o modelo matemático já é convincente, espera até você ver o que o cara que tem mais de 700 mil Bitcoins está fazendo agora, mesmo estando com bilhões de prejuízo. Se existe uma pessoa que personifica a filosofia de comprar Bitcoin sem se importar com o preço, essa pessoa, sem dúvidas, é Michael Saylor. Não dá para negar, a empresa dele, a Strategy, tem mais de 714 mil Bitcoins, ou seja, mais de 3,4% da oferta existente, e o preço médio dele hoje é de 76 mil dólares. Então, com o preço do Bitcoin no patamar atual, a Strategy está com mais de 7 bilhões de dólares em prejuízo não realizado. E sabendo disso, o que o Saylor fez? Se desesperou? Pelo contrário, acabou de comprar mais de 90 milhões de dólares em Bitcoin. E agora eu quero te mostrar um trechinho da entrevista que ele deu agora, dia 10 de fevereiro, que resume bastante essa visão que ele tem. We just had an all-time high, Andrew, 4 months ago. October 6th, I believe. So if you've got a time horizon of less than 4 years, you're not really a capital investor, you're a trader, and the traders are having a field day with the volatility, good for them. But the capital investors are looking out 4 years, and if you look at a 4-year time frame, Bitcoin is 2 to 3x the performance of the alternative capital assets. And so we're not going to be selling. We're going to be buying Bitcoin. I expect we'll be buying Bitcoin every quarter forever. O Saylor não está falando da boca para fora, tá? Porque na semana passada, como eu falei, ele comprou o Bitcoin caindo, comprou 90 milhões de dólares. Agora, sendo justo, o Saylor, ele não é um caso qualquer, né? Ele, na verdade, é um caso extremo, pessoal. Ele usa alavancagem corporativa para comprar Bitcoin, o que amplifica tanto os ganhos quanto as perdas dele. E a ação da Strategy caiu 50% em 2025. Então, eu não estou falando que você tem que seguir exatamente a estratégia dele, né? Muito pelo contrário, até porque tem uma estratégia extremamente profissionalizada. Só que eu acho relevante a mentalidade dele. O Saylor ele não está comprando o tempo todo tentando prever o time. Ele compra todo trimestre sem parar, independente do preço. Ele olha para o horizonte de 4 a 8 anos e diz, cara, o Bitcoin vai superar o S&P 500 nesse período. Essa é a única coisa que eu preciso saber. Não preciso saber se amanhã vai subir ou vai cair. E quando o Saylor diz que ele espera que o Bitcoin cresça 30% ao ano pelos próximos 20 anos, vale lembrar que isso é conservador, né, comparado ao desempenho histórico do Bitcoin, que cresceu numa taxa composta de 62% ao ano nos últimos 5 e 84% ao ano nos últimos 10. Eu sei que tem muita gente pensando, tá, mas o momento atual é totalmente diferente. Né? Tem muita coisa para se preocupar. E eu, sinceramente, até concordo. Tem realmente. O Bitcoin caiu quase 50% do topo, tem incerteza regulatória, tem tensões geopolíticas, tem gente falando em inverno cripto, a ação da Strategy não para de cair, o mercado macro está meio instável, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas sabe o quê? Sempre tem algo para se preocupar. Esse é o ponto. Em 2017, o medo era da proibição da China. Em 2020, a pandemia. Em 2022, o colapso da FTX e do Terra Luna. Em abril de 2025, o Bitcoin caiu 30% e o medo era das terríveis tarifas comerciais do Trump. Então, em cada um desses momentos, as preocupações pareciam insuperáveis. E em cada um deles, quem se manteve investido, mesmo com um timing ruim, saiu melhor do que quem fugiu. E, na verdade, o medo é um sinal até saudável para o mercado. Quando todo mundo está com medo, significa que nem todo mundo comprou. Ainda tem dinheiro para entrar no mercado. É quando ninguém mais tem medo que a gente tem que começar a se preocupar, né? E o preço não para de subir. É aí que o perigo real acontece. Tem um ditado muito antigo no mercado que é o mercado sobe escalando um muro de preocupações. E o muro de preocupações agora ele está bem alto, o que paradoxalmente é um bom sinal. Eu não estou aqui dizendo que você tem que comprar Bitcoin agora, tá? Eu não sei qual que é a sua situação, não sei se é o seu perfil de risco ele se adequa a isso e também não estou fazendo aqui um conselho financeiro. Aliás, até fico curioso, né? Se você quiser dizer aí nos comentários o que você está fazendo com o Bitcoin nesse momento, se você está comprando mais, está segurando, se já vendeu tudo, conta aí para mim nos comentários. Mas o que os dados mostram com bastante consistência, e você já viu aqui, é que o medo de comprar na hora errada custa menos do que você simplesmente ficar de fora.
Muito menos até. O estudo da Schwab mostra isso, os dados que a gente calculou aqui também, e a história do Bitcoin é a prova viva disso. A lei da potência ela sugere que a tendência de longo prazo permanece intacta, dos dados macro que nós temos também, e que o preço atual está bem abaixo da linha do valor justo. Os maiores investidores do mundo não estão vendendo, o Saylor está comprando todo trimestre para sempre. Ponto final. A pior coisa que você pode fazer não é comprar no momento errado. A pior coisa que você pode fazer é deixar o medo te paralisar até que você perca os melhores dias de alta. E lembra, né? Investir não é tudo ou nada. Você pode estar posicionado com 20, 40, 60%, aquilo que te deixar mais confortável para você se manter no jogo o maior tempo possível. Ajuste a intensidade, mas nunca saia do campo. E se você quiser ajuda, né? Para encontrar essa exposição ideal, de acordo com o seu perfil, sua vida financeira, confere os links aqui na descrição para conversar com o nosso time. Com certeza vai achar uma solução para te ajudar. Como sempre, obrigado por assistir esse vídeo. Se ele te ajudou, né, a colocar as coisas mais em perspectiva, deixa o like aqui, isso ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas. Se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu vou continuar trazendo análises como essa toda semana aqui no canal. Abração, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!